Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, a nossa análise vai mergulhar numa daquelas premissas de explodir a cabeça. Vamos explorar uma arquitetura de pensamento radical baseada nas nossas fontes. E se a Terra não for apenas um globo biológico comum flutuando no espaço? E se, na verdade, for um centro de reabilitação dimensional de segurança máxima para entidades cósmicas imortais? É um modelo de engenharia da realidade incrivelmente sofisticado que desafia absolutamente tudo o que a gente assume sobre a nossa existência e a própria biologia. O que nos leva diretamente a esta citação poderosa do texto base. A Terra nunca esteve vazia. A ideia central aqui é fascinante. Sabe aquilo que a humanidade moderna adora catalogar como mera mitologia antiga? Bem, segundo esse material, isso seria na verdade uma memória residual, uma lembrança técnica de civilizações puramente elementais que reinaram por aqui, no nosso ambiente interdimensional, muito, mas muito antes do primeiro sinal de consciência humana. Então, a grande pergunta que o documento nos convida a fazer é: seria a Terra, de fato, uma prisão dimensional de segurança máxima? Para tentar entender as ramificações de uma hipótese dessas, a gente tem que deixar a biologia clássica um pouco de lado e começar a pensar em um universo regido por leis de contrafísica. Vamos entender como essa estrutura prisional absurda foi concebida na teoria. Parte 1. O centro de reabilitação. E é aqui que esbarramos no conceito da sentença. Segundo a pesquisa, seres elementais insubordinados daquele mundo invisível, figuras míticas como o Iblis que se recusaram a se curvar diante da criação rudimentar humana, a nossa criação de argila, sofreram uma condenação no mínimo peculiar. A sentença deles, viver de forma invisível entre nós, humanos, testemunhando o nosso experimento orgânico de camarote. O texto descreve isso como um tormento incrivelmente humilhante. Um método brutalmente duro para ensinar obediência e empatia a consciências que antes eram feitas de puro ego. Parte 2. Habitantes antes da humanidade. O material cataloga 4 raças pré-adamíticas principais. Primeiro, temos os In, que são formados por chamas muito sutis e ar, conhecidos por serem mestres absolutos na metamorfose. Depois os Bin, criaturas feitas de poeira e de sombras densas, profundamente hostis à futura criação humana. E por fim, os Stim e Rim, que são entidades menos documentadas, mas a teoria frequentemente associa essas figuras aos famosos gigantes Nefilim da Bíblia. A sugestão forte aqui é que essas raças antigas teriam operado como uma espécie de classe técnica, transferindo conhecimento básico para as primeiras civilizações humanas antes de virarem apenas um mito esquecido. E quando a gente analisa a hierarquia desses misteriosos Jinn, é fascinante notar como a exata composição elemental deles dita como vão se comportar perto de nós. No topo da lista estão os Marid, espíritos da água, que a literatura descreve como extremamente cruéis. Depois, os Ifrit, ligados ao fogo profundo, famosos por serem malignos e vingativos. Tem também os Ghul, que são metamorfos predadores de cemitérios, e as Scylla, com uma natureza fluida que as torna mestras em manipulação psicológica. Por último, os Djenn, que são feitos dos ventos do deserto, revelando-se bem mais amigáveis e abertos. No fundo, toda a atitude dessas entidades é uma pura resposta termodinâmica à sua própria constituição original. O que nos leva ao contraste filosófico central que sustenta todo esse sistema prisional. De um lado, o fogo sem fumaça dos imortais, que possui um exterior inflexível. Do outro, a nossa argila biológica. É verdade, nós envelhecemos, nós padecemos fisicamente, mas a nossa consciência tem um superpoder vital, a capacidade de mudança. O argumento levantado nas fontes é simplesmente genial. A nossa vulnerabilidade física e a nossa dor não são um bug, não são um defeito de fábrica. Elas são o requerimento técnico essencial para que qualquer ser possa realmente exercer o livre-arbítrio e aprender ao longo do tempo. Parte 3. O fenômeno alma fecundina. É com essa questão da vulnerabilidade em mente que o documento introduz o núcleo trágico dessa reabilitação, o conceito melancólico dos Al-Mafqudin, que se traduz como os perdidos. A ideia se refere aos djinns que viveram escondidos no meio da civilização humana por tanto, mas tanto tempo, que acabam sofrendo o que a pesquisa chama de amnésia estratégica. Eles literalmente esquecem de onde vieram e perdem a noção da própria natureza imortal superior. E olha só,
Essa amnésia é o verdadeiro gatilho da reabilitação. Ela remove qualquer vantagem cósmica interdimensional que eles detinham, forçando essa consciência elemental a encarar o universo com o terror e a sinceridade de um ser humano totalmente vulnerável. O decaimento biológico dessa natureza interdimensional segue etapas bem precisas. Primeiro, perdem a habilidade milenar de mudar de forma. Depois, a entidade começa a ser punida pelo ambiente, sentindo na pele as variáveis da nossa física densa, como as quedas ou os picos bruscos da temperatura. O passo final e definitivo é quando esses olhos derramam lágrimas físicas. A teoria aponta o choro como aquele sinal biológico incontestável de que a empatia finalmente superou o ego elemental. É a sintonia fina com a exata frequência da humanidade. O resultado de toda essa transformação dolorosa é a sabedoria da mortalidade. As fontes citam relatos incrivelmente curiosos, como o do Jim Zahel, que teria passado décadas só absorvendo literatura nas nossas bibliotecas. A grande lição que atordou a mente de um imortal é constatar que nós, humanos de argila, sabemos que a morte é iminente e mesmo contra toda a lógica cósmica de autopreservação, a gente ainda escolhe amar uns aos outros. Essa sabedoria gerada pela finitude atua literalmente como o currículo escolar obrigatório para a libertação total do prisioneiro. Parte 4. O motor dimensional. Então, expandindo a lente, a teoria nos mostra como essa colossal engrenagem alimenta o cosmos e até oferece uma resposta muito engenhosa ao famoso paradoxo de Fermi, aquele aparente silêncio absoluto no universo detectável. Pela ótica da contrafísica, nós não encontramos vida alienígena simplesmente porque o cosmos ferve, com uma vasta biologia elementar invisível. As frequências vibracionais deles são de ar livre e fogos densos. Naturalmente, essas formas de vida nunca vão deixar assinaturas biológicas ou detritos para os nossos telescópios ópticos, que só conseguem enxergar a poeira e os fluidos da nossa própria bolha tridimensional. Mas a presença física e devastadora dessas forças por aqui deixou, sim, marcas literais. As fontes detalham exatos 200 anos de uma guerra absolutamente colossal entre as fileiras elementais do ar, comandadas pelos Kalim, e as fileiras do fogo, da dinastia Memnon. Segundo as análises textuais, a energia térmica e de impacto gerada por esse embate foi tão gigantesca que literalmente esculpiu a geografia do mar Mediterrâneo moderno, exatamente como a gente conhece hoje. No fim das contas, a função derradeira dessa simulação em macroescala é a seguinte: o universo operaria como um imenso conversor termodinâmico emocional. A tese argumenta que a carga emocional constante das nossas auras, seja a nossa ansiedade do dia-a-dia, a fúria dos conflitos elementais, ou o amor e o pânico mortal gerados tanto por humanos quanto por detentes de Jinn, tudo isso gera energia. O atrito interdimensional é a energia vital exportada das nossas fronteiras para sustentar os criadores desse elaborado projeto universal. Mas claro, como se garante que o prisioneiro não desativa a máquina da sua própria cela? Através de um aparato de vigilância brutal. Temos o Karen, que atua de forma inquietante como um guardião interno paralelo. Ele rastreia os nossos secretos mais profundos e usa as nossas falhas psicológicas para nos ancorar ao mundo da matéria. Depois temos o Kinzab, um distrator programado para atacar sempre que a consciência tenta um salto de conexão espiritual. E num nível superior de elite, os imponentes Muakil, que vigiam e garantem a estrita inviolabilidade do código da prisão cósmica. Parte 5. O protocolo de fuga. Tendo estabelecido o cenário e os vigilantes, chega o momento do clímax dessa exploração, a porta lícita de saída desse labirinto. O passo de saída ocorre exatamente no último instante de falência do corpo biológico que aprisiona os Almafqudin. O guia chama isso de revelação da face verdadeira. No momento exato da morte humana, os textos ancestrais indicam que o brilho luminoso da versão elemental original do prisioneiro cintila por um breve segundo na superfície orgânica. Esse deslumbre fotônico opera como um pacote massivo de dados de upload, restabelecendo as memórias originais perdidas da verdadeira consciência cósmica. E quando a gente visualiza o ciclo completo desse protocolo de fuga cósmica, a progressão é precisa e metódica. Tudo começa com milénios exaustivos de amnésia e punição. Isso nos conduz a escassas décadas de encarnação terrena dentro dessa argila finita, aprendendo empiricamente o valor da vulnerabilidade física e o poder das lágrimas. Cumpridas essas etapas de densidade,
A progressão desencadeia aqueles pequenos e breves instantes de despertar no leito de morte, a restauração da memória que ativa o bilhete de volta para a eternidade e para o retorno dimensional. Para tornar tudo isso ainda mais tangível perante a nossa história conhecida, o material expõe figuras espirituais transcendentes, como Buda, sob uma ótica técnica impressionante. Na análise literária, Buda surge não apenas como um grande guia moral, mas como um prisioneiro formidável que simplesmente venceu o sistema. O triunfo técnico dele de mesclar o corpo de barro vulnerável com o fogo indomável do espírito, usando o livre-arbítrio para dominar ambos, teria ativado o protocolo da extração definitivo. Ele basicamente contornou os mecanismos de reciclagem de dentro da sua própria cela tridimensional. O que nos deixa com um questionamento final inevitável para fechar esse estudo. Se todas essas engrenagens detalhadas pelas fontes estiverem corretas, será que o nosso livre-arbítrio humano é algo meramente operacional? Apenas um teste empírico projetado pelo universo para certificar se finalmente já conseguimos domar o orgulho da chama imortal, aprendendo a amar por meio da nossa fragilidade física? É daquelas reflexões profundas que nos fazem reavaliar as nossas escolhas e a nossa realidade. Enquanto caminhamos por aí achando que vivemos uma mera vida biológica comum, isso pode muito bem ser o trecho mais crítico da nossa longa jornada de volta para casa. Fica o pensamento no ar. Um excelente material para reflexão e até a próxima.